Então, galera, hoje nós vamos debater origens da vida, falar um pouco sobre esse assunto que causa várias tretas por aí, várias discussões em sala, mas que é um assunto muito bom de se debater, tá? Então, a gente acredita que a Terra, ela tenha aí por volta de 4,6 bilhões de anos, tá? E a vida que ela tenha surgido ali entre 4,2 e 3,8 bilhões de anos, né? Só para a gente ter uma noção de como que essa coisa é maravilhosa, se você levar em consideração que a primeira vida na Terra, né, surgiu, por exemplo, há 4,2 bilhões de anos, os seres, os hominídeos, né, estima-se que eles surgiram aí por volta de 2 milhões de anos. Isso numa escala geológica é nada. Se você comparar principalmente com o tempo de surgimento do que a gente considera serem os primeiros seres vivos, tá? E aí você pode estar se perguntando, mas como que eles podem dizer que as primeiras vidas surgiram há tanto tempo atrás, assim, 4 bilhões de anos atrás, né? E a gente faz diversas análises, tá? Só para vocês terem noção, dê uma olhada nessa imagem. Isso aqui é um estromatólito, né? O estromatólito, ele é uma espécie de fóssil, tá? Uma rocha fóssil. E ele é formado devido à atividade de micro-organismos, tá? Dentro d'água. Então você tem bactérias ali, ele é formado a partir da atividade de bactérias. E aí quando foram fazer a datação desses estromatólitos, né? O mais antigo que se encontrou tinham 3,5 bilhões de anos, né? Então, assim, não é aleatório, né? Não é uma informação aleatória que dão, né? Você faz toda uma pesquisa, você tem todo ali um mecanismo, né? Para poder fazer essa datação. Então, foca no estromatólito. Então, só ele, o mais antigo, tem 3,5 bilhões, tá? De anos. Quando a gente pensa na atmosfera primitiva, né? Ali um pouco antes do surgimento dos seres vivos, né? Basicamente, o que se acreditava até há pouco tempo, e depois a gente vai ver que teve algumas mudanças, mas o que sempre se estudou é que essa atmosfera primitiva, ela continha água, né? Gás carbônico, nitrogênio, amônia e fosfato, tá? Ou seja, era uma atmosfera que se fosse hoje nós não sobreviveríamos, né? Ela era muito hostil. Você tinha ali diversas tempestades, você tinha raios, né? Então, a atmosfera primitiva, ela tinha esses componentes, né? E aí, o que se acredita, né? O que vocês devem ter estudado até há pouco tempo era o seguinte, era que quando você juntava, né, os elementos químicos que existiam nessa atmosfera, né, ali com descarga elétrica, você teve origem de uma molécula, acabou originando moléculas menos complexas, né, que elas acabaram se juntando e originando moléculas mais complexas, tá? Como aminoácidos, nucleotídeos, né? Então, assim, mas claro, isso é uma hipótese, tá? Que já foi bem aceita, mas que já foi colocada em dúvida, principalmente porque já chegaram à conclusão de que as condições, né, da atmosfera primitiva não eram totalmente com essas moléculas aí, tá? Mas vamos andando e vamos discutindo. Falar um pouco com vocês sobre algumas hipóteses sobre a origem da vida, né? Como não existe ali, foi exatamente assim que aconteceu, nós temos algumas hipóteses, tá? Umas científicas, outras nem tão científicas assim, né? Eu gosto sempre de começar pela que mais causa treta, que é o criacionismo, tá? E aí eu só queria deixar registrado o seguinte, que como nós estamos aqui, Brasil, né? Nós, né? A religião, as duas maiores religiões aqui, né? É a religião católica, a religião evangélica. Então eu peguei como exemplo, né, o Deus dessa religião, tá? Dessas duas religiões, né? Mas vale ressaltar que no mundo existem mais de 10 mil religiões,
né? Então a gente não está tratando aqui de qual religião é certa, qual religião é errada. Eu só quero falar de criacionismo, porque a ideia do criacionismo, ela parte do seguinte pressuposto, né? Que existe um ser divino, né? Um ser com poderes ilimitados, que muitos chamam de Deus, e esse Deus criou todas as coisas, tá? Então, isso é criacionismo, né? Isso é criação, onde você tem um único responsável, né, por ter criado todas as formas de vida que existem na Terra, né? Então não importa muito se é o Deus católico, se é o Deus, não sei, né, o Deus hindu, né? Se é o Deus do Islã, né? Então não importa. A ideia é geral. Então, um ser divino que criou todas as formas de vida que existem na Terra. Então a gente chama isso de criacionismo, tá? E aí você tem várias culturas, várias religiões que seguem a ideia criacionista, tá? E aí só um exemplozinho, né, que determinadas religiões seguem algumas escrituras, né? No caso, né, a católica, né, a evangélica, eles seguem a Bíblia, né? Então você encontra nessas escrituras algumas referências, né, a essa criação, tá? Então olha só, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então fala sobre a criação do homem, né? E aí, em determinado momento, fala sobre a criação de uma mulher também, né? Como primeiros seres vivos. Desculpa. E aí, se você procurar, né, nessas escrituras também fala sobre o surgimento dos animais. Então, cai dentro daquilo que eu falei. Um único ser criando tudão, tá? Uma outra hipótese que vai parecer um pouco absurda agora, mas que já foi aceita bastante, tá? Há um tempo atrás, é a biogênese, né? Que seria basicamente, né, seres não vivos dando origem a seres vivos, ou seja, a matéria sem vida poderia originar seres vivos, tá? Essa hipótese, a chamada biogênese, ela também é conhecida como geração espontânea, né? Aonde o que eles dizem é que existe uma força, né, que é capaz de produzir seres vivos. E aí um exemplo que eu gosto muito de dar é que existiam livros, né, que você tinha uma receita, por exemplo, para produzir um rato. Você pegava roupa suada, resto de comida, misturava e deixava no quarto escuro durante 21 dias. E aí quando você voltava, teriam nascido daquilo ali, né? Uma força vital teria dado origem aos ratos, né? Hoje fica muito fácil para a gente perceber que naquela época, a falta de saneamento, não existia saneamento básico, né? Então, você deixava comida, roupa, local úmido, quentinho ali na roupa, os ratos vinham, né? Iam morar ali, procriavam ali, né? Então, por isso que surgiu. Então, por exemplo, se acreditava que micróbios, né? Vermes, né? Larvas, vamos dizer assim, né? Pra gente são as larvas. Eles eram originados a partir de carne podre. Então, a carne apodrecia e essa força vital fazia crescer ali larvas, né? Surgirem larvas. Hoje a gente sabe que não é bem isso, espero que vocês saibam também. Então vamos pensar assim: tem ali o lixo, pensa, tá na sua casa, normalmente a gente tem uma lixeira na cozinha, e aí a sua mãe fala para você assim: olha só, não pode jogar resto de comida na lixeira da cozinha. Principalmente se for um sábado no almoço, porque o lixo só vai ser recolhido na segunda-feira. Vamos imaginar isso. Aí você vai lá, esqueceu dessa indicação e jogou lixo ali. Resto de comida, né? Lixo orgânico. Chegou na segunda-feira, quando você abriu aquele lixo, irmão. Nossa, tava fedorento. Cheio de caldinho, né? Vamos falar assim, numa linguagem bem popular. E pior, quando você foi ver a sacolinha, tava cheio de larva, cheio daquelas minhoquinhas brancas lindas balançando, né? E aí tu se pergunta, cara, da onde veio isso? Se você falar pra mim que foi do lixo, você acredita na abiogênese, na geração espontânea, tu tá maluco, né? Então, não se assustem, eu sei que ninguém vai se assustar, que todo mundo já sabe que é assim, mas aqui essas larvas, elas são, isso aqui por que aparecem as larvas? Você tem as moscas pousam ali naquele lixo, né?
depositam seus ovos. E quando os ovos eclodem, saem de dentro dele as larvas, né? Aquelas larvas depois vão virar novas moscas, né? É só aquilo ali, aquilo ali é o estágio larval, né? Mas na verdade vai dar origem às moscas. Mas tem gente que realmente não sabe disso. Então, por exemplo, quando você fala sobre bicho da goiaba, e aí quando você pergunta para alguém da onde veio o bicho da goiaba, cara, sério, faz o teste. A maioria das pessoas vai falar para você que veio da goiaba. Tá, mas como que ele entrou na goiaba? Ah, não sei, nasceu da goiaba. Pô, se nascesse da goiaba, seria geração espontânea. E não é assim que acontece. Esse é o momento que você fica surpreso, porque eu tenho certeza que você acreditava nisso, né? O processo é bem parecido. Existe uma mosca chamada mosca da fruta, que ela pousa na goiaba, né? Deposita os seus ovos ali. Porque a ideia é que quando o ovo ecloda, que aquela larva tenha disponível alimento para ela. Então nada melhor que estar dentro da goiaba, né? E aí elas nascem ali, vão comendo a goiabinha, vão crescendo. Se fosse, imagina que esteja numa floresta goiabeira. Aquela goiaba ia amadurecer no pé, né? Se um passarinho comesse, né? Sei lá, nem sei se o passarinho come goiaba. Mas ela iria amadurecer no pé, depois ela ia cair. Quando ela cai e está muito madura, ela ia estourar. Aquela larva iria se enterrar ali no solo, ia terminar de crescer e ia virar uma linda mosquinha. Tá? Então, o bicho da goiaba, cara, não precisa ter nojo, pode comer. Imagina só, o bicho está se alimentando só de frutinha, é super saudável, tá? Mas não, o bicho da goiaba não nasce da goiaba, tá? Você tem ali um ser vivo pré-existente, né, que dá origem a esse outro ser vivo. Por sinal, né, depois que a teoria da abiogênese caiu, né, a gente passou a falar em biogênese, onde apenas seres vivos dão origem a outros seres vivos, tá? É assim que funciona. É só um exemplozinho, né, de como é muito fácil você com um experimento quebrar a biogênese. Normalmente a gente faz esse experimento em sala, né? Mas não dá no momento, estamos aí de quarentena, então segue a fotinho, né? A imagenzinha. Então, olha só, imagina que a gente tenha dos frascos, tá? A gente tem três tipos de frasco. O frasco, a gente coloca carne dentro desses frascos. Um a gente deixa exposto, né? Outro a gente tampa totalmente, fica totalmente selado. E no outro conjunto de frasco, a gente pode colocar como se fosse uma gaze. Por quê? Para poder permitir que o ar entre, né? O que a gente vai observar no primeiro frasco que está aberto? Primeiro, a gente vai, durante um período, a gente observa as moscas entrando ali e depois a gente vai ver que aparecem larvas. No frasco que está fechado, a gente não vai ver larva nenhuma, tá? Porque ele está fechado. Lembra que eu falei que são as moscas que colocam os ovos? Então, se as moscas não tiverem acesso a essa carne, não tem como aparecer larva na carne, tá? No frasco 3, a gente deixa que o ar entre. Por que a gente tem que deixar o ar entrar? Porque quando esse experimento foi feito, um questionamento que fizeram é que as larvas não apareciam porque, como o frasco estava totalmente fechado, a força vital que vinha através do ar não conseguia chegar na carne para fazer a larva nascer, tá? Então, foi proposto que você colocasse, para poder mostrar para o ar entrar, uma gaze, porque a gaze ela é cheia de furinho e o ar passa normal. E nesse momento se viu que mesmo com o ar passando e chegando na carne, também não nasciam larvas, né? Por que não nasciam? Porque as moscas pousavam lá na tampa, lá nessa gaze, elas não tinham acesso à carne, tá? Então, com isso, a gente ficou bem claro que não nascia larva de carne nenhuma, né? Que eram as moscas que iam lá e colocavam seus ovinhos. Uma outra hipótese é a panspermia cósmica, né? E essa é a que eu acho mais legal, aonde a vida teria se originado em outro planeta, né? E teria sido trazida, né, através de meteoros. Esses meteoros caíam na Terra e essa vida se espalhava, né? Esses organismos vivos se espalhavam por aqui. Lembrando que não estou falando de vir um meteoro, um alienígena, né? Um formado ali verdinho. A gente está falando de formas primitivas de vida, tá? Que poderiam ser algumas moléculas orgânicas.
A hipótese de Oparin-Haldane, né, é aquela que a gente tratou um pouco anteriormente, né, onde a gente falava, o que eles falavam? Que a vida teria surgido na Terra de forma gradativa, né, a partir de moléculas inorgânicas, né, que acabaram se juntando e dando origem a moléculas orgânicas, tá? E aí você originou aminoácidos, proteínas, né? E aí fez aquela sopa química, né? E isso por quê? Por causa daqueles componentes que eu falei para vocês que tinham na atmosfera primitiva, né? E isso juntamente com descarga elétrica acabou dando origem, né, a esses, eu posso dizer assim, esses seres primitivos, tá? Mas hoje, né? E aí a gente tá. Antes de falar sobre isso, o que a gente tinha nessa atmosfera primitiva então? A gente já falou: água, CO2, nitrogênio, amônia, fosfatos, tá? E aí, como que mas tá, só falaram e ficou por isso mesmo? Não, né? Você tem um experimento, tá, que foi feito, aonde realmente conseguiu você tinha um aparelho aonde você simulava, né, aquelas moléculas que existiam na atmosfera primitiva e você bombardeava aquilo ali com descarga elétrica. E aí o que que aconteceu? Depois de uma semana direto, né, você largando descarga elétrica ali naquelas moléculas, foi possível se criar algumas substâncias orgânicas, tá? Sendo que não se criou substâncias complexas, como, por exemplo, ácidos nucleicos, tá? Então você conseguiu criar aminoácidos, lipídios, né? Mas aquelas substâncias orgânicas mais complexas não rolou, tá? E aí, mas o experimento serviu para ver que era possível chegar ali até um certo ponto. Só que, o que que aconteceu? Essa era uma hipótese que era amplamente aceita. Só que, através de novos experimentos, né, passou-se a acreditar o seguinte, que as condições na atmosfera primitiva eram outras, e aí você não tinha nem metano, nem amônia, né, que são necessários para você poder produzir essas moléculas orgânicas. Então, já começou uma rediscussão aí dessa hipótese, tá? E aí tem algumas novas hipóteses que estão surgindo e com muita força, como, por exemplo, a dos genes, chama genes primeiro, né, aonde se acredita que as primeiras formas de vida elas eram ácidos nucleicos, como RNA e DNA, tendo mais força o RNA, porque o RNA ele não apenas guarda a informação, né? Ele tem capacidade de síntese, tá? Então, se você tivesse que escolher como candidato DNA ou RNA, a aposta seria no RNA. Uma outra hipótese fala sobre metabolismo primeiro, né? Aonde ao invés de você ter ácidos nucleicos, na verdade, primeiramente, você teria reações metabólicas que surgiram, né? E aí só depois disso que vieram moléculas como DNA e RNA, tá? Mas, como eu falei, são hipóteses.